Então, boa noite a todo mundo que está online. Boa noite quem está aqui na sala. Deixa eu só aliviar do peso. A gente está voltando à nossa série das aulas, profecias cumpridas do Jesus, Yeshua. Estava parado por causa do Pesach. A gente tinha que eliminar os excessos, sabe, espirituais, excessos negativas, por isso a gente não come hametz. Mas isso já outras aulas, outros assuntos. E hoje a gente vai entrar em um assunto muito interessante. Porque na última vez a gente parou, a gente falou do Mishlei. Mishlei é o Provérbios, que era uma aula muito importante para entender o que é Provérbios, como que está falando, o que o rei Salomão queria dizer, que não queria dizer. E hoje nós vamos partir nas profecias 134 e nós vamos até onde que vai, porque são relacionadas sobre Isaías. Tá? Isaías, que é um dos profetas mais preferidos dos missionários cristãos, citar ele. Apesar que a gente vai ver muitas coisas que falam que é profecia. Será que é profecia? Essa é a profecia do Mashiach, do Messias. Essa é a profecia do Mashiach. O cara cumpriu ou não cumpriu? Essa é que a gente quer analisar. Essa é que está sendo analisando ao longo nas últimas aulas, 6 aulas, e nós vamos fazer a mesma coisa hoje. Porque nós queremos saber a verdade. A verdade conforme o judaísmo. O que o judaísmo fala. Agora, quando me traga um texto, que o texto fala, não, mas sua leitura, seus livros sagrados profetizaram que o nosso cara, o nosso semideus, é um Messias prometido, de acordo com as suas escrituras. Falou, beleza, então me traga o que você, aonde está falando que cumpriu, e vamos analisar. Porque, para a verdade, a gente chega só através de fatos e estudos. A verdade não é imaginação, não fé cega. A gente chega para a verdade através de estudo, comprovado. Isso é o que nós vamos fazer de novo hoje, estudando. A primeira profecia do Isaías, que fala que Isaías falou do Messias, fala assim, Israel teria um coração endurecido contra o Messias. Em Isaías, capítulo 6, versículos 6, 9 e 10. E outra profecia dessa capítulo, o Messias falaria em parábolas. Okay? Esse é em Isaías 6, 9 e 10. De novo, ao mesmo versículo tem 2 profecias. Vamos ver o que está falando esses versículos. Primeira coisa, eu vou ler em português primeiro, depois eu vou ver o texto em hebraico. E depois nós vamos ver o contexto, porque o que é importante. Lembra, 9 e 10. Começa sempre no meio e termina no meio. Então diz ele, vai, e diz a este povo, ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ok?
que as profecias alegaram, supermente? Primeira coisa, Israel teria coração endurecido contra o Messias. O que a gente entende desses versículos? Sim, o coração dos judeus, do povo de Israel, seria endurecido contra o Messias? Não sei. Falou alguma coisa do Messias? Agora, o Messias falaria em parábolas? Falou alguma coisa nesse texto sobre que o Messias vai falar de parábolas? Não. Então, vamos descartar essa aqui, já mais uma que não temos que analisar, porque não falou nada disso. O segundo, que já faz uma coisa que talvez tenha sentido, Israel teria um coração endurecido contra o Messias. Agora, para entender isso, o que devemos ver? O contexto do capítulo. Vamos ver. O que o capítulo 6 em Isaías está falando? Vamos ler? Primeira coisa, eu quero explicar uma coisa sobre quem é o profeta Isaías. Eu acho importante, acho que a gente vai, para quem a gente vai voltar nesse ponto. O profeta Isaías, tá? Talvez um dos maiores, não, o maior profeta depois de Moisés, que é o profeta que mais profetizou, tá? Que mais tinha influência sobre o povo judeu na época dos reis, tá? Até mais do que Elias, porque as profecias dele, tá, são ligadas até hoje. E ele não era qualquer pessoa. Ele era descendente da casa de David. O pai dele, Isaías, filho de Amós, era o irmão do Amatzia, um dos reis. Ele era da linhagem real da casa de David. Por um dos motivos que ele foi mandado falar para os reis. Porque ele tinha a firmeza. Eu também sou realidade. Então eu posso falar para vocês, sim. As profecias dele foram profecias de consolo. Profecia de trazer, sabe, as pessoas mais próximas. E que o Ezequiel e Jeremias, todos falaram profecias pesadas, especialmente Jeremias, que falou profecias de destruição do templo. Isaías, ele falava, não, pode ficar, tudo vai estar bem, vocês vão voltar, vai estar tudo certo. Apesar que estamos nos dos maiores livros de profetas que tem. Ele profetizou por muitos anos, mais de meio século, sabe? Ele profetizou para 4 reis, então faz as contagens, sabe? E a filha dele casou com o rei Hizquiyahu, tá? Que nasceu dele o rei Menashe, que no final o neto dele acabou matando ele também. Agora, um detalhe. O Isaías, como todos os outros profetas, só profetizaram para o povo judeu. Não profetizaram para os povos. Não profetizaram para as nações. Tá? Profetizaram para o povo judeu. Se precisa, está comigo. Tá. Profetizaram para o povo judeu. Esse é um detalhe muito importante. Eu vou dar um passo para ver que a internet está rolando para não dar problemas. Ao longo do dia a gente sofreu alguns problemas com conexão, mas agora está tudo certo. Mas agora, voltando ao assunto do capítulo 6 em Isaías, para entender o que o contexto fala, temos que entender o que o capítulo fala. Não uma
telefone embaixo. Então, Isaías 6, se não para, começa a excluir todos aí. Vamos lá, Isaías 6 começa assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Quem está falando aqui? Isaías. O próprio profeta, ele fala uma visão. No ano que o rei Uzias morreu, ele tinha uma visão profética. Ele viu o trono do Eterno, né? Serafins, anjos, estavam por cima dele acima do trono. Tá? Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Essa famosa visão que também Ezequiel tinha, o Daniel também tinha, dos anjos com 6 asas. Ele fala que essa visão. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É um texto que a gente usa até hoje nas nossas rezas diariamente. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então diz eu, o profeta Isaías fala: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tem que entender que quando uma profeta vê uma visão do Eterno, tá? Ele não está vendo o Eterno. Ele vai ver uma das formas que o Eterno se manifesta, tá? Para uma revelação. Como Moisés conseguia ver mais para frente, mais profundidade. Aí vai, cada um dos profetas tinha outro nível de revelação. Tá? Esse aqui, temos que entender em questão de profecias e manifestação do Eterno, porque ninguém viu um rei, barba, com chapéu, assim, sentado no trono. Aliás, que o trono do Eterno é um conceito cabalístico muito elevado. A gente, no nosso mundo, a gente tem trono como trono de rei que senta com isso, entendeu? Se for com espadas por trás, as coisas aí. Mas não é isso. É um conceito cabalístico. Eu não vou entrar nisso agora. A gente quer ver o assunto da profecia, realmente o contexto da profecia, da visão. E com brasa tocou a minha boca e disse: eis que eu só toco os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Interessante. Ninguém tinha que morrer para expiar esse pecado, não é? Sabe que eu não estava percebendo, não percebi isso, agora eu percebi. Também não ajuda. Quem tinha que morrer para expiar o pecado dele agora? Percebeu? Interessante. Mas, de novo, não é o assunto, a gente fica saindo. O importante é capítulo 8, tá? Que começa o assunto. Desculpa, versículo 8 ou não versículo 9. Porque aí fala, depois disto, depois de quê? Da processo da purificação dele. Ouvi voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Enviarei para onde? Por nós, o quê? Qual profeta que eu vou mandar para o povo, sabe? Para falar para o povo a palavra do Eterno.
Sempre tinha um profeta que ia, se o povo não escutava. Então, quem ia agora? Quem vai? Então, diz eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Boa noite. O que está falando aqui? Isaías está falando, eu estou aqui, eu estou pronto, me manda. Eu aceito a missão. Então diz ele, o Senhor, vai, e disse esse povo, ouve de fato e não entendeis, e vede de verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ok? A pergunta aqui, do que está falando? Alguém consegue entender? Não tem como entender porque não é o final do capítulo. É muito simples. Vamos terminar o capítulo para ver do que está tratando. Até agora a gente entendeu que uma visão que Isaías tinha, que o Eterno manda ele profetizar para o povo. O Eterno fala, eu vou endurecer o coração deles, vou fechar os ouvidos, vou fechar os olhos, para eles não poderem ser curados. E o profeta pergunta, então diz eu, versículo 11, até quando, Senhor? Até quando você vai fazer isso? Endurecer o coração deles? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda asolada. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grandes o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, tornará a ser pastada, é como o carvalho, como a zineira, que depois de se desfolharam, ainda ficam firmes. A semente será a firmeza dela. Esse é capítulo 6. Algum texto aqui fala de Mashiach? Não tem nada a ver de Mashiach nesse capítulo. Fala do exílio, que o povo judeu será exilado. Mas depois do exílio, vão fazer tshuva, vão se arrepender. Mas não vão ser exilados por completo. Vai ter uma porção, o 10º, que vão ficar lá na terra. Que graças a esse que ficou lá na terra, o povo vai voltar. E por fato, se vocês podem ver também, tanto no primeiro exílio do primeiro templo, tanto no segundo, sempre tinha alguma remanente judaico na terra, remanescente. A terra nunca ficou vazia de judeus. O povo, a maior povo não estava, mas sempre tinha. Em Jerusalém, em Tzfat, em Akko, sempre tinha judeus. Então, o capítulo 6, versículo 9, 10, fala do Mashiach, fala que o povo vai endurecer os ouvidos para Mashiach. Não, vão endurecer os ouvidos para a palavra do profeta. Mas duas profecias que não foram cumpridas, que nem foram profecias, aliás, do Mashiach. Vamos continuar. Eu vendo que Isaías vai ser um assunto muito, muito interessante, como que a profeta que eles mais citam, vai ser um assunto muito legal, sabe? Pegar cada profecia, ver o contexto judaico.
136. O Messias seria descendente de Davi. O Messias, 137, o Messias nasceria de uma virgem. 138, o Messias seria Emmanuel, Deus conosco. 139, o Messias teria a presença de Deus, traria a presença de Deus aos homens. Por que eu falei esses 4? Porque todos se referindo ao mesmo versículo, no mesmo capítulo. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. São 4 profecias. Vamos ver esse versículo primeiramente, para ver o que está falando. Sabe, você paga pão, ganha 4. Hoje em dia é milagres aí. Mas vamos ver. Primeira coisa. O Messias seria descendente de Davi? Óbvio. Jesus cumpriu isso? Ele não é descendente do Davi, mas eu vou entrar nesse assunto porque é um assunto mais elaborado. Já fiz várias vídeos sobre esse assunto, tem os materiais do manual e tudo. Mas vamos lá, vamos fluir com a ideia. Estou liberando aqui o que está falando. Vou ler em português, depois vamos ler em hebraico. Claro que começa no meio do versículo. Então ele diz: ouve agora a casa de Davi, pouco vos afadigados os homens, senão que também afadigareis os meus deuses. O que significa isso? Nossa, eu não podia falar cansaço. Em hebraico está mais fácil em hebraico. É muito bagunça. É mais fácil em hebraico. Veja bem, o que está escrito aqui em hebraico? Ana Shimu Beit David. Deixa eu abaixar aqui, tá? Só para a internet não está fazendo problemas para nós. Para Shimu Beit David, a merda que é maleota, achei que tá o cansaço dos homens, que cansaram com meus, cansaram os meus deuses também. Essa é uma aula inteira só desse capítulo, mas vamos ver. Vou continuar em português. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Tá? Agora, vamos passo a passo. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas acho que para elaborar mais é muito interessante. Primeira coisa, para a gente ver as profecias, tá? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Depois eu vou falar desse livro, um livro muito bom que eu recebi de um amigo meu lá em Israel, muito interessante. Ele fala lá como um ex-pastor, que ele fez um livro, Por que deixei o cristianismo e abracei o judaísmo. É muito interessante. Quem vai querer comprar depois pode comigo. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele mostra que, primeira coisa, fala que o Messias seria descendente de Davi. Primeira coisa, do que eu li agora? Falando disso, dos 2 versículos que eu li, falando alguma coisa que o Messias seria da casa de Davi? Não. Só Isaías está referindo, escuta aí a casa de Davi. Fala que a virgem vai ter luz. Pode ser qualquer virgem, não significa que sabe, da casa de Davi. Vamos chegar à tradução. Então,
Uma coisa que não está falando lá é isso. E o próximo? O Messias nasceria de uma virgem. Em hebraico, sabe? Já cansou de falar. Cansamos de falar. Não está escrito virgem. Está escrito moça. Moça significa uma menina, uma jovem mulher, uma mulher jovem. Pode estar virgem, pode não estar virgem. Tá? Hebraico. יכן ייתן אדוני לכם אות, הנה העלמה הרב ילדת בן, וקראת שמו עמנואל. Alma, hebraico, não é virgem. Em nenhuma língua. Quem lembra, te falou sobre isso na aula passada, sobre o provérbio que ela fala o caminho do homem na alma, na mulher, na moça. O que significa caminho do homem na mulher? Quando o homem fica com a mulher, depois você não vai saber se ele ficou ou não ficou. Pronto. Não deixa marca. Significa que não necessariamente tem que ser virgem. Virgem, ninguém tocou nela antes. Agora, tem vários assuntos interessantes aqui que temos que elaborar. Primeira coisa, a tradução, totalmente errada. Da onde que vem esse conceito que o Messias deles vai nascer de uma virgem? Porque dezenas de outros deuses pagãos nasceram de virgens. Ou as mais falaram que eram virgens. Entenderam? Ah, era virgem, ninguém me engravidou. Ah, que milagre. Ok, vamos falar que era. Vamos falar que era virgem. Como que dá para saber? Tá, nasceu o filho. Você vê a Maria, o Miriam, andando com o carrinho, o bebê está... Baby Jesus, bebê Jesus está na cama aí. Fala, o cara anda na rua, fala, puxa, você era virgem e nasceu Messias. Faz sentido? Profecia que é feita para provar alguma coisa, tem que ser alguma coisa provável, que dá para provar. Doutor, esse você vê como uma prova? Como você pode trazer uma coisa escondido como prova? Uma coisa que não dá para provar. Não dá para provar. Se a mulher é ou não é sem exame ginecológico. Essa palavra. Às vezes trava, né? Igual na aula de hebraico. Né? Empatou. Isso aqui eu tenho 10 anos tentando falar português, é diferente. Então, não está falando de virgem. Ser virgem ou não é virgem não pode servir como prova se o Messias ou não é Messias. Mas ainda, quando o costume pagão ou costume de idólatras, tá? Contradiz o texto hebraico. Agora, para continuar, tá? O Messias seria Emmanuel, Deus conosco. O que está falando? O Messias seria Emmanuel ou será chamado Emmanuel? Vamos ler. É diferente. Seria é ser chamado. Está escrito aqui. Versículo 14. E chamará seu Emmanuel. Quando
o quanto Jesus, Yeshua, foi chamado de Emmanuel. Sim, Emmanuel significa Deus é conosco, mas Emmanuel é nome. Está falando, será seu nome Emmanuel. Não será Deus conosco. No atributo, exatamente. No atributo que Deus agora está conosco. Que esse filho, essa criança vai nascer, vai ser Deus. Esse é em português. Aqui não tem erros para mudar, sabe? Agora, aqui dará à luz a um filho e chamará seu nome Emmanuel. Interessante. Quem quiser saber quem é Emmanuel, eu não sei se vou dar tempo para entrar nisso hoje, só lê capítulo 8. Lá dá a resposta muito clara. Isaías 8, quem é Emmanuel? Agora, de novo, para a gente entender o assunto, se esse é a pergunta de novo, é profecia? Sim. Profecia do Mashiach? Pode ser. Para saber se é profecia do Mashiach ou não, o que temos que fazer? Ler contexto. O que é o contexto do capítulo? Quem já viu meus vídeos sobre esse assunto vai lembrando. Tá? Eu vou falar, não vou começar a ler porque já está doendo a minha língua, vai doer mais ainda para vocês, seus ouvidos. Eu vou explicar para vocês muito simples. O rei Acaz, que era o primeiro rei que Isaías começou a profetizar, ok? Ele foi cercado por dois grandes reis. Esses dois grandes reis queriam destruir Jerusalém. Isso já depois, tá? Pouco antes, depois do exílio do reinado de Israel, Reino Norte. O reino de Judá ainda estava firme e forte. E dois reis uniram, o Aram e o Assírios, para derrubar o reinado de Israel, do Judá. Imagina isso. Você é um reinado, sabe, não é muito grande, de duas tribos, vem sabe, exército de milhares e milhares de soldados, cercando Jerusalém. O que você vai fazer? O exército nem tem suficientes soldados para você nem abrir os portões da cidade. Nem ser de guarda em volta da cidade. E o profeta chega para ele e fala, rei Acaz, casa de David. Casa de David refere quem? Todo mundo que estava lá, todos os ministros, o rei, toda a casa de David que estava lá, fala, não teme, porque o Eterno vai providenciar para vocês a vitória. O Isaías, depois vocês podem ler, me corrigir se eu estou errado, falou, eu vou te dar um sinal. Desculpa, falar assim, o rei Acaz, ele fala assim, amém, eu acredito. Falou, por sua fé, apesar do verso, o Eterno vai te dar um sinal. O que é o sinal? Vão ler bem detalhado o que está escrito. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Portanto, mesmo que você fale que essa aqui não precisa, vou te dar um sinal. Em português, incrível que aqui não tem erros. Eis que a virgem, eis que ele apontando, assim em português, isso significa que ele está mostrando. Eis que a virgem conceberá. Então, fala, alma, essa mulher, essa menina, essa moça, está grávida. Não vai conceber, está grávida. Em hebraico, hará. Hará significa já está grávida.
Antigamente não tinha teste, sabe, de farmácia, de sangue. Quando a médica cresceu, está grávida, já era sexto mês já. Antes não tinha como saber. Falei, olha, tá vendo aqui? Essa moça está grávida. Ela vai dar luz a um filho, uma filha. Só um minuto. Como é? Ultrassom? Como você sabia que é o menino? Não, é o sinal do Eterno através do profeta. E ela vai chamar ele de Manuel. A mulher não estava lá. Essa foi a esposa do rei. Tá? Ela fala, o rei, a moça está grávida. Tá? Quem quer saber quem? Depois lê capítulo 8, vai entender. A mulher está grávida. E ela vai chamar o menino de Manuel. O nome dele vai chamar ele Manuel. O pai depois chamou ele de outro. Não vou revelar o segredo, mas lê capítulo 8. Mas aí aqui tem uma pergunta. E se fosse uma profecia do Mashiach? Imagina vocês. Sua cidade, que tem muralhas enormes, está cercada por um dos maiores exércitos da antiguidade. E o profeta fala para você, não se preocupe, rei, daqui 650 anos, uma virgem vai dar luz a um filho. Isso, sinal que você vai vencerá essa luta. Eu também fico rindo, porque, desculpa, o cara está na beira de destruição. Espera 600 anos de conversa. Aonde o contexto? Qual motivo o profeta tem que falar para casa? Então, espera 600 anos, aí vai ter o sinal. O Akani vai ver, que a gente falou, profecia tem que ser uma coisa que dá para provar. Como que o rei poderia provar a verdade? Se é verdade ou não? Como que pode... deixa eu vou me mumificar, daqui eu vou voltar para a ressurreição dos mortos para ver se foi verdade ou não. Não interessa ele agora, está na beira da destruição dele. Dá para entender o contexto? Fora de tradução errada. Se eu, como um mau português, consegui entender também o português. E fala, eis aqui, apontando para a mulher, e fala que o nome dele será, não que ele será Deus conosco, o nome dele. Está escrito em português, dentro da lei hebraica. Deu para entender? Agora, o Messias traria a presença de Deus aos homens. Eu me refere à mesma coisa que Emmanuel, que é um nome. O texto está falando um nome. Esse Manuel foi o primeiro filho. Foi o rei Hizquiah. Tinha várias. Essa mulher teve mais um filho? Pode ser, não está falando. Não está falando, não. Agora, eu vou voltar para Messias seria descendente de Davi. Todo mundo sabe que, eu vou dar um pulo, vai chegar lá depois, o Messias, o Isaías faz uma profecia, claro, em capítulo 11, que fala que o Messias seria descendente da casa de Davi. Da casa de Davi vai brotar o trono de volta, tudo mundo tem que ser, Mashiach tem que ser da casa de Davi, óbvio, não é dúvida.
Só que temos um detalhe, que tem que ser daqui, é Salomão. Davi tinha vários filhos. O rei que herdeu ele foi Salomão. O filho que herdeu ele, o rei Salomão. O Mashiach vai sair do Salomão. Agora, temos problema com isso. Porque, de acordo com a teologia cristã, Jesus não tem pai. Não tem pai. A mulher era virgem, foi Espírito Santo, ele adotou. Então, ele já falou, mas sempre é bom repetir para as pessoas entenderem. E mais tem 2 descendências. Mais de 20 nomes estão errados. Deixa errado, então conto. Começa assim, Jesus, filho de José, José, filho de... Aí já começa a mudar. Um fala que é Lia, outro fala que é Jacó, aí vai mudando os nomes. A genealogia de Davi, nome diferente. Fora que no um tem mais nome do que tem no outro. Então, da onde mais pessoas? Aí tentaram alegar, não. Um é de descendência de a genealogia de Maria, de Miriam, e outro de José. Você, por que a Maria não está escrita? Fala, não, porque o costume da antiguidade que não mencionava a mãe. Será? Vou usar o livro que é mais fácil de escrever. Quando escreve no final do a descendência do Jacó, nosso patriarca, que desceu para o Egito, o que fala? Filho dela. Essa 1000 anos antes da época de Jesus. 1500 anos antes da época de Jesus. Só um minuto. Você fala que não era costume de mencionar a mulher na descendência, na genealogia. Sim. Shimon, Levi, Yehudá, Issachar e Zvulun. 6 filhos. Os filhos da Rachel, Yosef e Benjamim. E não basta, também menciona as mães que eram escravas que deram luz a Zé. Então, a mulher que era escrava também é mencionada. Agora, me explica isso. Você me fala que meus costumes assim, quando na verdade a escritura mostra que não é. Fora que tem vários outros lugares na Torá que relata a mãe como, sabe, como a descendência. Por quê? Porque pai, normalmente, o homem podia casar com várias mulheres. Então, para saber que a mãe, mencionaram a mulher, a mãe, para saber a descendência. É uma coisa interessante. Acho que deu para entender isso. Depois, se quiser ler, esse livro é aqui à venda com a gente. Mas, uma coisa já resolvida. Não pode ser que a descendência da Maria sem mencionar ela. Agora, de novo. Tem, entre Jesus e rei Davi, tem 20 e poucos nomes. Outro tem 40 e poucos nomes. Agora, você pega uma geração, porque a geração na época era, sabe, mais 40 anos, tá bom? 40 anos.
pessoal viver um pouco, essa conversa da evolução. Significa que você tem 90 pessoas, pode ter 200 anos de diferença entre uma genealogia para outra, no mínimo. Como pode ser? De onde sumirem 200 anos? 600 anos, 800 anos? Aonde sumirem? Não bate. E o ponto mais crucial é que você vai ter a ideia da descendência. Descendência que os profetas da Torá referem é sangue. Não adoção ou doação? Adoção. A ideia é assim. Tribo. Se você nasceu por uma tribo, tá? De acordo com números, é pelo pai. Para as casas dos seus pais. Números, está bem claro. A fé judaica passa pela mãe. Quem quer entender isso, leia no Ezra 1 e 2, como que os homens que estavam casados com mulheres judias foram ordenados a divorciar essas mulheres. Por quê? Porque os filhos não iam ser judeus. Tribo passa pelo pai. Tem história no final de Números sobre as filhas do Tzalfchad. São 5 mulheres que o pai deles ficou, ele foi executado por motivo, agora não importa. Eles foram para Moisés e falaram, olha, nosso pai, que é um das príncipes do tribo, foi morto. E nós, se nós vamos casar com outra pessoa que não é da nossa tribo, que vocês veem que é permitido, não tem problema nenhum casar entre os tribos. O tribo, o território, a terra do nosso pai, vai com o marido, vai para outra tribo. O que nós vamos fazer? O que Moisés falou? Fui consultar o Eterno e falou, olha, vocês, casar comigo, vocês, as mulheres, para quê? Para que o território do seu pai fique no seu tribo. Vocês vão casar com seus primos. Para quê? Para que o território do seu pai fica território do seu pai. Que vai passar para os netos dele. Isso é só para mostrar como que a herança, a linhagem, passa pelo pai, de sangue. Agora, se eu sou tribo de Judá, eu vou adotar uma criança aqui da tribo do Levi. Tá? Que nesse caso ele é Cohen sacerdote, descendente do Aaron. Eu adotei essa criança. Ele parou de ser descendente de Aaron? Parou de ser Cohen? Não. A mesma forma, se um Cohen, pode ser até o sumo sacerdote, adota uma criança que não é da linhagem do Aaron, da tribo de qualquer outra tribo, ele não transforma em Cohen. Ele não vai virar agora o próximo sumo sacerdote. Ele pode adotar, pode ser um filho, pode ser querido, pode ser tudo. Mas ele não vai ter herança da linhagem. A mesma coisa, o reinado. O rei pode adotar quem ele quiser, ele é o rei. Quem vai tomar o reinado? Quem tem sangue dele. Que é descendente verdadeiro dele. Do rei, não da rainha. Não, para entender?
Se você alega que é descendência da Maria, beleza, não tem problema. Fora que no final está de Natan, do outro filho do David, que já desqualifica de ser no Mashiach, irmão do Salomão, não do Salomão, então já desqualificou uma linhagem. E o outro fala que é de José, José não é o pai dele. E não tem direito da herança. Eu estou falando no contexto judaico, lei judaico. Não estou falando, sabe, teologia cristã. Não interessa. Já que eles falam que ele cumpriu nossas profecias, então vamos ver o contexto judaico. O contexto judaico fala: você pode casar entre os tribos. A mulher vai através do homem. Se o homem é do tribo de Judá, do Levi, do isso, os filhos vão ser de tal tribo. Claro, se a mulher é judia. Se a mulher não é judia, o cara não pertence mais ao povo judeu. Os filhos dessa mulher. Agora, falar que então, por que José adotou ele, agora ele é descendente da casa de Davi. Você tem outro problema. A linhagem de José vem de Joaquim. A linhagem de Joaquim foi amaldiçoada que não vai ter mais direito a sentar no trono da casa de Davi. Então, dos dois lados, são linhagens desqualificadas. Fora que tem que decidir. A mulher era virgem ou não era virgem? O pai dele é José ou não? Não está escrito em nenhum lugar na Torá que o Mashiach vai ser semideus. Vai ser filho do Eterno. Já mostrou isso lá, em outras aulas. Que quem é chamado filho de Hashem são várias pessoas. Até o povo inteiro está chamado, você vai, Moisés foi para o Egito e falou, Bni Bechorim, meu filho, meu primogênito, Israel. Não Jesus, ou Yeshua. Então, se a gente vai ler o contexto judaico, dá para entender muito bem do que está falando. Aí a pergunta, Jesus cumpriu a profecia de ser descendente da casa de Davi? Não cumpriu. Profecia. Várias formas ele não cumpriu. Em várias formas. Não, mas talvez, sabe, vai achar um meio de se tentar enfiar. Não tem. Os dois linhagens são desqualificadas. Mesmo se for, as linhagens são desqualificadas. Por vários motivos. Ai, ai. Só vamos fazer mais a última para hoje. Depois eu vou abrir para perguntas. Em 40, fala que no capítulo 8, versículo 14. Só para vocês verem como que foi tirado do contexto. O Messias seria uma pedra de tropeço para Israel. Vamos ver o que está falando a primeira coisa, versículo 14, no capítulo 8. Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Do que está falando? Mashiach. Será? Primeira coisa, vamos falar. Fala de Jesus. Ele será um escândalo, sim. De novo, fala de Jesus? Não sei.
Sabe, só porque eu acredito que, sabe, o cara acredita que Jesus então uma coisa que encaixa na imagem que ele tem lá. Não. Eu posso falar aqui, falar de mim também. Prova que não. Falar de você, prova que não. Ah, se não provou, quando eu volto. Mas para entender isso, de novo, o Isaías 8, porque Isaías 8 vai fechar Isaías 7. Nós vamos entender muito bem do que está falando. Eu só vou abrir para a gente também no hebraico, para eu ter os dois fontes, um do lado do outro. Diz-me também o Senhor. Diz-me depois do acontecimento com o rei. Toma um grande rolo, escreve nele com caneta de homem, apresenta-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Em português, eu estrago os nomes. Abrir aqui, ainda não abriu. Vamos lá. E fui ter com a profecia, e ela concebeu. E deu à luz um filho. Só um minuto. Como já deu à luz um menino? Não falou que vai acontecer de Jesus? Yeshua? Falou, deu à luz conforme a profecia? Por isso eu falo, tem que ler. Tem que ler porque tudo dá no contexto. Deu à luz. E o Senhor me diz, põe o nome de Maher Shalal Asbaz. Qual é o nome hebraico, para vocês entenderem? Só um minuto, deu uma travada aqui. Mas vamos lá, depois vai abrindo, a gente vai ver. De novo, põe o nome dele. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e o despojo da Samaria, diante do rei da Assíria. O que aconteceu? A solução da profecia da guerra. Antes que essa criança vai crescer, esses reis que estavam contra de você vão sumir, vão perder todas as riquezas deles. Quem tomou conta deles? Destruiu. Continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou a água de Siloé, a fonte de água embaixo do templo, que corre brandamente, alegrou-se com Rezim e com filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes, impetuosas. Isto é o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, nos dará por todas as suas ribançeiras. Nossa. E passará a Judá, inundando a ira passada por ele, chegará até ao pescoço, e a extensão de suas encherá a largura da tua torre, Emmanuel. De novo, não estou falando, oh, Deus é conosco. Não é traduzido, oh, Deus é. Está falando, oh, Emmanuel. Falando de quê? Daquele menino que nasceu. O profeta chamou ele de um nome. A mãe falou esse Emmanuel.
Por que não está falando, oh Deus é conosco, na tradução? Porque é claro, porque não é. Você falou, não é Deus é conosco, mas é um nome, não é atributo, é um nome. Por algum motivo, o fonte hebraico não quer abrir. Ajuntei vosso povo e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos, sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tome juntamente conselho e ele será frustrado, dizei uma palavra e ela será substituída, porque Deus é conosco. Ah, ainda não. Em hebraico? A maravilha da tecnologia. Em hebraico, é interessante falar assim. É bom já dar um intervalo para falar. Ele fala que a mãe desse menino é uma profetisa. Em que ela profetizou? Mandando ela. Ela não falou, o nascimento do Isaac, ele aconteceu. Que o Eterno falou para Abraão, eu vou te dar uma descendência, vai chamar ele de Yitzhak, de Isaac. A Sarah não viu essa revelação, e quando ele nasceu, ele falou, o nome dele será Yitzhak. Por quê? Porque eu ri na tenda, Yitzhak, de rir. Ela profetizou, ela viu, uma profecia, é um nome. Os sábios falam que os pais, quando a criança nasce, recebem o nome em profecia. Tem um momento de profecia. E falam, aí você recebe o nome dessa pessoa, desse ser. Porque o nome tem significado, o nome tem uma coisa parece da vida. Então, os pais são profetas. Essa frase nós falamos todo dia nas rezas judaicas, que é versículo 1 minuto. Tomei juntamente conselhos, ela será frustrada, dizei uma palavra e ela não substituirá, porque Deus é conosco. Porque nessa vez, está escrito aqui a mesma coisa, Emmanuel. Isso aqui é separado, agora não é nome. Agora foi traduzido como Deus é conosco. Por que nos outros não foi traduzido Deus é conosco? Porque é nome. Deixa eu ver esse aqui que fala, oh, Emmanuel. Engraçado que o nome dele não conseguiram traduzir. O nome que o Maher Shalal Hashbaz significa acumula a sobra da guerra rápida. Porque dessa guerra vai sobrar muita riqueza que ele vai acumular. É o nome dele, mais uma profecia, mas não significa que, sabe, aí vai ser chamado assim.
Maher, rápido, Shalal, o que a sobra da guerra, como fala isso? Depois da guerra, que ele vai pegar rápido. Exatamente. É uma profecia. Ai, ai. Versículo 11. Deixa eu ver se abrir aqui, mais fácil para mim ver. Obrigado. Mais fácil para mim ver aqui. Porque assim o Senhor me diz com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chamais conjuração, é todo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso assombro. Deixe os deuses dele. Não tema que tem deuses, estátuas grandes, sabe? Força e tudo. Nós temos eterno para o santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo e as duas casas de Israel, por armadilha e lanço aos moradores de Jerusalém. Só um minuto, quem está falando então agora? Vou ler de novo. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele vosso temor, e seja ele a vossa sombra. Então, ele vos será por santuário. Do que está falando? Do Eterno. Falando do Mashiach. Falando do Jesus, Yeshua. Falando do Eterno. Claro, ele vai ser para nosso escândalo, ele vai nos testar. Ele vai colocar dificuldade no nosso caminho. Mas ele vai ser a nossa rocha. As duas casas de é moradores do Senhor. É muito entre eles tropeçarão e cairão e serão que batendo, e lançados e presos. Sim, a gente vai cair na tentativa. Nós vamos errar. Nós, eles, o povo. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Ei, ao Senhor que esconde o seroso da casa de Jacó, e a ele aguardarei. É uma profecia em Deuteronômio, que Moisés falou, naquele dia eu vou me esconder de vocês, vou esconder a minha face de vocês, e vai acontecer muitas desgraças. Moisés fala, esse dia está chegando, mas eu vou aguardar, eu vou segurar no Senhor mesmo assim. Aí, eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da paz do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião, quanto, pois, vou dizer, consultem os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam, e esse aqui chama os mortos, chama, sabe, espíritos, as coisas assim, porventura não consultará o povo ao seu Deus? E pergunta, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos? Que povo que é essa? Que tem um eterno e vai consultar os mortos? Tem Deus vivo, vai consultar uma ilusão? A lei é o testemunho. A lei, qual lei? Qual lei? A lei da Torá. Não chamar os mortos. Não vai procurar adivinhadores. Se eles não falaram segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Espera só um minuto.
que o profeta fala aqui? Se eles não farão segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Qual palavra? Da lei. Senão, se eles mandam você descumprir a lei, anular a palavra eterna, o lei eterno, Torá eterna do eterno, não tem luz neles. São da escuridão. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Essas coisas, essas falando, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima, e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e sombra de escuridão, empurrados para as trevas. É dividido em duas partes, como vemos. Primeira coisa, a conclusão do capítulo 7. E aqui, depois, no meio, começa outro assunto. Só para vocês entenderem, com isso eu vou finalizar. Não foi dividido em capítulos por Isaías. Isaías, tá? Ele escreveu assuntos, profecias. Quem dividiu foi a Igreja Católica. Por ser mais fácil, mas também para o assunto deles. Capítulo 7, até o meio do capítulo 8, é o assunto daquela profecia do menino com o rei Acaz, com o rei da Síria, com tudo isso. É a partir de capítulo, versículo 1,